Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para a gravação da nossa aula número 4, uma aula de tabela periódica, uma aula muito importante, é uma sequência para a gente, e o que a gente tem que avaliar, que fazer junto com vocês, é exatamente você ter ideia do que a gente está fazendo, do que a gente está construindo em relação ao aprendizado do Enem. Nós estudamos estrutura atômica. Nós estudamos distribuição eletrônica. Para quê? Para nós usarmos em tabela periódica. Nós vamos estudar tabela periódica para exatamente utilizar no assunto mais importante que existe da química, na parte de atomística, que é ligações químicas. Nós vamos estudar ligações para poder usar em oxirredução. Nós vamos estudar oxirredução para poder usar em funções. Então você nota que às vezes o aluno se preocupa muito e me faz muito uma pergunta: cai quanto em prova? Quantas questões desse assunto caem em prova? Eu respondo a vocês: às vezes uma, às vezes nenhuma. E por causa disso você vai deixar de estudar o assunto? Não, porque é a base para você estudar outras coisas. Então essa relação que nós estamos vendo de atomística é muito importante, muito importante. A gente vai ver hoje tabela periódica. Antes de iniciar, quero dizer a vocês que você se organize em relação às aulas de química. O que é que a gente vai fazer em química? Nas terças-feiras, geralmente no fim da tarde, a aula da semana será colocada livre para vocês. Você pode assistir quantas vezes você quiser a mesma aula para tirar suas dúvidas. Então, na terça à tarde, de 15 em 15 dias, você vai receber uma bateria com questões especiais, 50 questões. Então você diz: por que não toda semana? Porque você tem que estudar outras matérias. Então você tem que ir fazendo as questões progressivamente. 50 questões, mais as questões do caderno, do capítulo que a gente está vendo, dá de sobra para você ir adiante. Então essa é uma sequência importante. Façam a relação do estudo baseado nisso. Uma outra coisa muito importante que eu quero dizer a vocês: eu estou recebendo muitas dúvidas, estou recebendo assim uma relação de alunos, uma interação muito grande. Isso é muito bom. Eu tenho ficado até meia-noite, 12h30, 1h, resolvendo questões, tirando foto das questões que eu resolvo para vocês, mandando para vocês. Então isso está muito bom, é muito importante. Eu quero que continue assim. Não se preocupem se é 10 horas, 11 horas, meia-noite, 1h. Não se preocupem com isso. Nem sempre eu respondo de imediato, porque às vezes são muitos alunos perguntando ao mesmo tempo. Então eu tenho que resolver cada um deles, e uma explicação rápida não resolve. Se você mandou uma mensagem, se você quer tirar uma dúvida, então essa dúvida tem que ser tirada bem devagar, bem explicativo, para que você realmente entenda. Então continue assim, tá certo? Todos os dias você pode acessar, você pode ir até a gente, que a gente vai responder com vocês. Lembrando que mesmo que você esteja em casa, não quer dizer que você não esteja desenvolvendo. É cada vez mais. Bem, nós vamos fazer hoje a aula de tabela periódica, ok? Então, em tabela periódica, nós vamos iniciar com a parte básica, a classificação periódica, primeira das classificações. A primeira coisa que você tem que entender é o que é uma classificação periódica, né? O que é que você tem que avaliar? Por que a necessidade de classificar? Por que a necessidade de organizar? Bem, quando você tem poucos elementos, você pode até trabalhar sem localizá-los, sem organizá-los. Mas quando a quantidade de elementos vai aumentando cada vez mais, você tem a necessidade de organizar. Então, uma tabela periódica é uma organização. Nessa organização, você vai exatamente encaixar o que a gente estudou na parte de distribuição eletrônica, na parte de números quânticos. Então, é muito importante que você entenda que essa relação é apenas uma relação de organização. Mais ou menos assim:
eu recebo 3 caixas de dominó, um azul, um amarelo e um preto. Então eu vou organizar, abro as caixas, vou organizar por cor. Então eu separo os amarelos do azul e do preto. Isso é uma organização. Então isso é uma classificação. Mas de repente não. Vamos organizar com a soma de pontos abaixo de 10 e acima de 10. Então, independente de ser amarelo, de ser azul, de ser preto, quando você somar os pontos do dominó, se der abaixo ou igual a 10, você coloca de um lado. Se der acima de 10, você coloca do outro. Então você nota que essa organização, ela vai depender da necessidade do que a gente quer estudar, tá certo? Então, se eu quero estudar propriedades, então vai depender da relação dos elétrons que estão no último nível, e ela foi muito bem feita. Mas vamos dizer assim, esses eventos científicos bem feitos, bem elaborados, eles não são tão rápidos. Eles dependem, eles têm uma sequência, às vezes de anos. Você vê, só relembrando a vocês, o modelo de Dalton foi 1808. O modelo de Rutherford foi 1911. Mais de 100 anos, 103 anos de diferença. Então, ele se baseou em outros para você chegar num determinado ponto. Então, a importância é essa. O que é que eu quero dizer inicialmente? As primeiras tabelas periódicas, elas tinham uma característica. Elas eram organizadas em função das massas e não dos números atômicos. Então, a primeira coisa que você vai dizer: Alexandre, peraí, o número atômico não é uma coisa tão simples? Cada elemento tem o seu número atômico. Os números atômicos, exatamente como os elementos, eles têm uma sequência. Número atômico 1, 2, 3, 4, 5, exatamente uma sequência numérica, ordinal, crescente. Então, por que não escolher o número atômico? Porque não existia o conceito de número atômico. O conceito de número atômico, ele foi ser consolidado por Moseley, 1913. E por que ele foi só em 1913? Porque ele se baseou exatamente nas raias dos espectros que nós já estudamos. Já fizemos aqui diversos exercícios em relação a essas raias. Então isso foi previsto no modelo de Bohr. Aí onde eu digo a vocês em sala de aula, Bohr era o cara. Ele foi que foi diferente. Ele foi que teve uma visão que ninguém teve naquela época. O modelo de Rutherford foi em 1911, o de Bohr 2 anos depois, 1913, mas com um contexto completamente diferente. Então Bohr era Bohr. Bohr era assim um cara e outra coisa, que quando você estuda a vida dele, ele era um cara cheio de alegria, de felicidade, de risos, tá certo? Ele não era sisudo, provando que o gênio não precisa ser sisudo, tá certo? Ele pode ser espontâneo, alegre, e como ele era, quer dizer, quando a gente lê em relação a ele, a gente vê que quando ele chegava, todo mundo já sabia que ele estava chegando. Por quê? Pela alegria que ele transportava com isso. Então, Moseley se baseou nas raias, fez uma relação de raias. Ele já tinha visto que, um ano atrás, que no modelo de Rutherford, se existem elétrons, existem prótons, então a característica de cada átomo seriam esses prótons no núcleo. Mas acontece que em Moseley foi exatamente baseado em Bohr que ele conseguiu fazer essa relação. Então, primeira coisa importante, um item que já caiu em prova de vestibular, seja Enem ou seja outras provas, mas se já caiu, pode cair outra vez. Então, a primeira coisa importante, primeiras tabelas, organizado em função das massas. A partir de um instante, organizado em função dos números atômicos. Por que não foi logo em função dos números atômicos? Porque não se conhecia o número atômico. As primeiras tabelas foi antes de 1900. Uma outra coisa, o número atômico ele tem uma sequência, mas as massas não. Qual é o elemento mais simples que existe? Hidrogênio. Qual é o número atômico? 1. Qual a massa? 1. Qual é o segundo elemento mais simples? É o hélio. Número atômico 2, massa 4.
Opa! O número atômico ele vai aumentando em unidades. Elemento 1, elemento 2, elemento 3, elemento 110, elemento 111, 112. Mas as massas não. As massas, veja no primeiro exemplo que a gente viu, o hidrogênio estava em 1, passou para 4. Então, às vezes aumenta 2 unidades, 3, 4, às vezes não aumenta. E se você for analisar na tabela, tem isótopos que em vez de aumentar, diminui a massa. Então a massa, hoje em dia, com o conhecimento que a gente tem, não é uma sequência para isso. Bem, vamos ver o que a gente tem que considerar aqui. Primeiras tabelas. As primeiras tentativas eram organizadas em função da massa atômica, que tem um crescimento irregular. Quais as primeiras tabelas? Tríade de Oppenheimer, parafuso telúrico de Chancourtois e oitava de Newlands. Tríades, 3 elementos. Então, como existiam pouquíssimos elementos na época, aliás, existiam, mas não se conhecia, a ciência não conhecia esses elementos. Então ele organizava os elementos de 3 em 3, o que era necessário para 3 elementos participar de uma tríade. Não esqueçam que as primeiras tabelas dadas em função das massas. O que era importante e necessário? Que a massa do elemento central fosse a média ou aproximadamente igual à média dos elementos extremos, tanto mais simples quanto mais complexos. Então observe, por exemplo, massa atômica do sódio. O sódio está entre o lítio e o potássio. Então eu peguei a massa do lítio, que é 7, peguei a massa do potássio, que é 39, somei e dividi por 2. Fiz uma média aritmética simples. E deu quanto? 23, que é exatamente a massa do sódio. Opa! Notou? Notou ou não? Você que está aí olhando para mim, notou ou não notou? Hoje em dia nós sabemos que lítio, sódio e potássio, eles pertencem à mesma família. Naquela época não se sabia o que era família. Ainda não tinha ideia disso. Então notem, é interessante, as ideias mais antigas, às vezes elas são muito intuitivas, mas elas chegam exatamente no conceito real da ciência. Tá certo? Então já sabe, Tríade de Oppenheimer em função das massas, em função da média. Parafuso telúrico de Chancourtois. Bem, parafuso porque ele organizava os elementos como se fosse um cilindro. Chancourtois, o nome do cientista, e em espiral. Aí mais uma vez eu tenho aqui 2 organizações. Não esqueçam que tabela é sinônimo de organização de elementos. Então eu tenho potássio, sódio e lítio, cálcio, magnésio e berílio. O que é que você percebe? Que hoje em dia esses elementos, o da esquerda são elementos da família 1A e da direita elementos da família 2A. Então essa relação da massa ela era verdadeira para alguns elementos, os elementos mais simples. Outra tabela importante, oitavas de Newlands. Note que muitos cientistas no mundo eles ficam tentando fazer as coisas, cada um com a sua ideia. Então por que se chama oitava? Alusiva às notas musicais. 8 notas, aliás 7 notas, elas se repetem na oitava. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 7. Depois, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Não precisa tocar um instrumento para saber das oitavas. Você vê isso muito claro no piano. Então existem pianos de 4 oitavas. Então são 4 sequências das notas. Então você tem um Dó mais grosso, um Dó mais fino. Vamos imaginar assim, você tem um piano de cauda, geralmente são 7 oitavas. A mesma nota está tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, só que uma é mais grossa e a outra não. E aí o que foi que ele imaginou? Ele disse que as propriedades dos elementos iriam se repetir de 7 em 7. No oitavo, após 7 elementos, se repetia. Aí ele organizou, veja, lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor. Depois o sódio. Depois o magnésio. Opa! Então o que é que ocorre? Note, mais uma vez, a relação com o que a gente sabe hoje. Sódio abaixo do lítio. Lítio, família 1A. Sódio, família 1A. Potássio, família 1A.
Note que isso dava certo para poucos elementos. Então a relação de massa foi verdadeira durante o período porque existiam poucos elementos. Ok? Então eu tenho berílio, magnésio e cálcio. Notem que na coluna do boro já aparece o cromo. E o cromo não é da família 3A. O cromo é um metal de transição. Ok? Então, primeiro, as tabelas organizadas em função das massas. Qual a mais importante? A tabela de Mendeleev. Dmitry Ivanovich Mendeleev, um químico russo. Tão importante que existe na Rússia uma universidade com o nome dele. Universidade Mendeleev. Tá certo? Diz: as propriedades físicas e químicas dos elementos são funções periódicas de suas massas atômicas. Mais uma vez em relação às massas. Mendeleev deixou na tabela lacunas reservadas para os elementos que viriam a ser descobertos. Então observe uma coisa, pessoal. Qual a genialidade dele? Exatamente, ele prevê as propriedades de elementos que não existiam. Imagine, você vai seguir um certo ramo da ciência, aí você trabalha com alguns elementos, então você faz uma previsão do que vai acontecer. Quer dizer, vai existir um dia um elemento que ele tem densidade X, calor específico Y, e por aí vai, massa, número atômico, carga. Foi o que ele fez. E sabe qual é o pior? Deu certo. Poxa vida, um verdadeiro gênio. Tá certo? Aí veja bem, essas são as tabelas. Isso é o que a gente fez para vocês. Então vamos lá com calma, para que você estude a tabela, para você conhecer bem as propriedades dos elementos e usar em ligações químicas, que é o assunto mais importante, que cai mais questões, que é mais frequente em relação ao Enem e a qualquer prova. Quem conhece a tabela periódica pode fazer uma previsão de propriedades, de reações, quem reage com quem, de ligações. Quando o elemento que está aqui na esquerda reagir com o que está aqui na direita, qual o tipo de ligação, qual a fórmula provável. Então isso é muito importante. Então conhecer a tabela é muito importante. Mas hoje em dia a relação é outra. Então vamos ver. Primeiras tabelas, todas organizadas em função de quê? Da massa. Dava certo para alguns elementos, mas não para todos. Tá certo? Por que em função da massa? Porque não se conhecia o número atômico. Olha, Mendeleev, 1869. Então todas essas ideias de tabela foram antes de 1900. E o número atômico surge em 1913, junto com as ideias de quem? Do meu ídolo Bohr. Ok? Bem, vamos lá. Vamos adiante, ok? E vamos ver o seguinte. Tabela de Mendeleev já está aí. Tabela periódica de hoje. Agora sim. Os elementos são organizados numa tabela de forma que as suas propriedades variam periodicamente. Período, intervalo, com os números atômicos, função crescente de número atômico. Opa! Antigamente massa dava certo para todas, não. Hoje número atômico dá certo para todos dentro de um critério específico, sim. Tá certo? Periódica, se repetem. Tá certo? Então vamos entender o que é essa repetição. Tabela de hoje. Poxa vida. Muito bonito, muito bonito. Note que ela preenche. Quando você começou a estudar, provavelmente no nono ano, no primeiro ano, a tabela não era assim. A tabela não fechava embaixo. Mas hoje em dia já se conhece, tá certo? E já pesquisou os elementos até fechar a tabela. Muitos desses elementos, eles existem por fração de segundos. Então você diz, aí você vê na tabela um determinado elemento, e diz, então vou pegar nele, me dá aí 100 gramas desse elemento. Não pode. Eles só existem devido aos aceleradores de partícula. Exatamente, que vai se chocar e nesse choque formam outras estruturas, dentre essas estruturas átomos novos. Então antes de ir adiante, eu queria que vocês olhassem bem essa tabela e vocês associassem com o que a gente viu. Subníveis S, P, D e F.
A gente em aula já começou a sinalizar isso, porque a gente acha muito importante. Mas observem, níveis K, L, M, N, O, P, Q, subníveis S, P, D e F, ok? Nós acabamos de estudar os níveis e subníveis na parte de estrutura atômica. Então observem, níveis, linhas horizontais. Quantos níveis existem na prática? 7, K, L, M, N, O, P, Q. Quantas linhas horizontais existem? 7. Encaixa certinho. Genericamente, usando uma notação americana, é mais ou menos assim. Os europeus usam os números só, né? E o americano usa as letras também. Então, usando a notação, na verdade, uma coisa ou outra estão certos. Então, notem, família 1A e 2A, elas estão associadas com o subnível S. Família de 3A a 8A estão associadas com o subnível P. Famílias B de bola, observem bem essa linha do meio, subnível D de dado. Lantanídeos 4F, actinídeos 5F. Então, simplesmente, praticamente, o que é que a gente tem que avaliar, que considerar? Baseado na distribuição eletrônica de Linus Pauling, quando você faz essa distribuição e o último subnível é o subnível S, automaticamente ele pertence à família A, 1A ou 2A, o número de elétrons de S. Se ele terminar em P, ele pertence à família A, de 3A a 8A. Tem alguma exceção? Tem uma única, que é o quadradinho da família 8A, que está com a linhazinha aí, tá vendo? Pontilhada. Qual é esse elemento? É o hélio. Então o hélio ele está na família 8A, mas ele não termina em P, ele termina em S. Então é uma exceção, 1S2, não é da família 2A, é da família 8A. Então vamos ver. Você faz a distribuição eletrônica, terminou em S, 1A ou 2A, depende dos elétrons que tem. Terminou em P, 3A a 8A, com exceção do hélio. Como é que você vai saber o número? Você soma os elétrons que estão em P com os elétrons de S. Por exemplo, se terminar em P1, 1 mais 2 do S, 3. E por aí vai. Se terminar em D, pertence à família B. Se você observar, ele começa em 3B. Por que ele começa em 3B? Porque você tem que somar com S. Então, a primeira chance de ter elétrons em D é em D1. Um elétron. Um elétron do D mais 2 do S, 3. Então, por isso que a família é 3B. Por que B? Porque terminou em D. Por que 3? Porque a soma dos elétrons de D com de S dá 3. Isso sempre ocorre? Bem, quase sempre. 3, 4, 5, 6 e 7. Ótimo. Se esta soma der 8, 9 ou 10, ele pertence à família 8B. Está aí bem claro, indicando para vocês. Se essa soma for 11, é 1B. Se for 12, é 2B. Aí você diz, por que 11 é 1B? Porque quando for 11, o subnível D está todo preenchido. E a regra prevista é exatamente, se ele está completo, o D, você olha só para o S. Se tiver 1 no S, 1B, 2, 2B. Ok? SP, família A, D, família B. Se terminar em 4F, é um lantanídeo. 5F é um actinídeo. Mas você nota um asteriscozinho aí, tá vendo? Ó? Lantanídeo tem 1 e actinídeo tem 2. Eles partem de que família? 3B. Então, os lantanídeos e actinídeos, por convenção, eles pertencem à família 3B, ok? Bem, vamos lá. Períodos e famílias. Períodos são linhas horizontais, ok? Então tem aqui, estudo dos períodos. Em cada período, os elementos químicos estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Não esqueçam isso. Hoje em dia é o número atômico. Existem 7 períodos, cada um deles equivale a um nível. Foi o que eu falei para vocês, ó. K, L, M, N, O, P, Q. 7 níveis, 7 períodos. Como encaixa? Veja que é uma coisa, quando você começa a investigar, a conhecer essa tabela, você fica fascinado, porque encaixa certinho a relação com níveis e subníveis.
para cada elemento pelo maior número quântico principal da distribuição de Pauling. Período, nível. Não esqueçam, cada período corresponde a um nível. Famílias. Família corresponde ao subnível, como eu expliquei a vocês. Então tem, os elementos de uma mesma família apresentam as mesmas propriedades químicas. Exatamente, família 1A, 2A, 3A, vamos entender o que corresponde a essas propriedades químicas. E são identificados na tabela periódica através dos últimos subníveis, como eu falei para vocês, S, P e D, tá certo? Aí, ó, observem agora como a gente tem que avaliar. Bem, vamos ver. Você tem uma nova tabela. Essa tabela a gente chama de nova porque ela conseguiu preencher todos os elementos do 7º período. Aí você diz, e podem ter novos elementos? Tem, pode sim. Vocês sabiam que eu chamei muita atenção para os espectros, a diferença do espectro contínuo na luz branca e o espectro descontínuo? Pois você sabia que existem elementos que antes de serem sintetizados aqui na Terra, antes de serem investigados aqui, eles foram previstos nas estrelas. O telescópio apontava para a estrela, captava a luz, passava num prisma e via quais as raias. Então essas raias identificavam um elemento que não existia aqui. Então elementos que estão aqui na Terra, artificiais ou não, tá certo? Alguns, uma pequena quantidade, não foi uma quantidade muito grande, eles foram previstos através das estrelas, através da luz. Então a ciência, ela muda quando passa a trabalhar com elétron duplo, corpúsculo ondulatório. Através disso, você explica as ligações, explica os celulares, teoria das bandas, você explica os notebooks, você explica o que é a eletrônica, o que é uma válvula, o que é um LED. Tudo isso através desse fluxo de elétrons, desses saltos de elétrons, associando o elétron com a energia e vendo que muitos elétrons eles têm um caminho comum, que é exatamente a teoria das bandas. E isso a gente começa a estudar, a gente começa a ver na tabela periódica. Então valorize a tabela. Quando você olhar para a tabela, você não veja só um desenho solto com alguns elementos. Você olhe para a tabela e identifique ali propriedades, certo? Vai dar certo. Vamos ver. Bem, vamos passar. Famílias A. Opa! O que é que você sabe da família A? Que na distribuição eletrônica termina em S ou P. E sabe também uma coisa que a gente vai ver, mas eu vou logo antecipar para vocês, é o seguinte: eles são chamados elementos representativos. De onde vem essa palavra? Bem, a palavra cada um usou ou usa de uma forma, mas eles representam os elementos. Por quê? Porque 90% dos compostos que existem na Terra, seja em laboratório, sintetizados ou naturais, eles têm elementos da família A. Então por isso é que são chamados representativos. Vamos analisar 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A e 8A. Pelo que a gente viu, o que é que representa um A? Um elétron no último nível. Por que A? Porque terminou em S. Ou P. Se terminar em S ou em P, família A. Número, exatamente o número de elétrons. S1, 1A. S2, 2A. S2P1. Ora, somando o 2 do S com 1 do P, dá 3. S2P2, S2P3 e por aí vai. A soma tem que dar o número da família. E por que é A? Porque é S ou P. Nome da família: metais alcalinos terrosos. Bem, a palavra alcalino ou alcalina quer dizer base. Vamos imaginar uma frase: o meio reacional. Não esqueçam que em química a palavra meio aí, não só em química, é sinônimo de ambiente. Então meio reacional é alcalino, então ele é básico. Opa!
Quer dizer que elementos da família 1A e 2A é que formam as principais bases? Exatamente. Você está certo. Você está certa. Você percebeu. Isso é importante. Diga uma base importante. NaOH, hidróxido de sódio. Na, família 1A. Diga outra. CaOH2, hidróxido de cálcio. 2A. Então, alcalinos, básico, importante. As três outras famílias, três próximas famílias, são exatamente em função do primeiro elemento. Então, família do boro, carbono e nitrogênio. Não tinha um nome específico, não tinha assim, vamos imaginar, uma característica específica, além do número da família relacionado com o número de elétrons, então se colocou os primeiros. 6A, calcogênio ou chalcogênio, halogênio e gás nobre. Bem, em química, você já viu muito gênio. Opa, como assim? Ora, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, calcogênio. O que quer dizer gênio? Esse gênio vem de Gênesis. E o que é Gênesis? Criação, formação, tá certo? Nascimento. Então, quando se diz fulano é um gênio, é porque ele cria, ele muda alguma coisa. E todos nós temos que ter um pouquinho de gênio, porque no ambiente que nós estamos, nós temos que mudar alguma coisa e mudar para melhor. Mudar como? Ora, você é um médico, está trabalhando no coronavírus. Então você nota que, vamos imaginar, não estou dizendo que seja verdade, mas quando você nota que a inclinação do encosto da cama, onde a pessoa fica, entre 30 e 35 graus, ela respira melhor. Ninguém lhe ensinou isso, mas você notou. Isso que eu estou dizendo é verdade? Não, estou fazendo uma hipótese. Mas você que notou. Então, no ambiente que nós estamos, a gente tem que notar para a gente evoluir. Vamos imaginar que você esteja em casa. Então, você já notou que você rende mais à noite quando os assuntos são numéricos do que pela manhã. Então, tem alguma coisa a ver. Você já notou. Então, gênio quer dizer formador. Então, o que é calcogênio ou chalcogênio? Formador de calor. De calor? O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Bem, qual o primeiro calcogênio? Oxigênio. Estava em todas as reações, estava no ar, não se contava. Qual o segundo? Enxofre. Só que quando você vai fazer em laboratório compostos de enxofre, você vai dissolver até compostos de enxofre, como por exemplo ácido sulfúrico. Então você tem uma dissipação de calor grande. Tanto é que a técnica é diferente. Quando você vai fazer uma dissolução, você coloca soluto e depois solvente. Se você for fazer uma dissolução do ácido sulfúrico concentrado, você não pode fazer dessa forma. Então você tem que botar primeiro o solvente e depois o soluto lentamente, porque há uma dissipação de calor. Halogênio, formador de sal. Então esses são os formadores. Nitrogênio, formador de compostos nitrogenados. Oxigênio, formador de óxidos. Hidrogênio, formador de água. Por quê? Porque é o composto mais importante do hidrogênio. Então é bom que a gente veja isso, é bom que a gente deixe essa aula livre, porque você pode assistir mais de uma vez um detalhe que você esqueceu, então você volta até um determinado ponto, então você vai ver aquilo e vai fixando, vai aprendendo, então vai se transformar num aluno diferente. Não faça o comum, senão a sua nota vai ser comum. Você tem que fazer o excepcional. E nesse instante, vamos voltar aqui para mim, ok? Deixa eu ver se eu consigo. Consegui, mas eu estou aprendendo, viu? Ó, tá vendo? Nesse instante que a gente está passando por esse momento tão difícil, e começa a ficar mais difícil, porque
as pessoas que estão indo, às vezes elas estão começando a ficar próximas. Próximas, às vezes, não é nem uma parente, não é nada, mas é assim, alguém que um amigo conviveu, uma amiga convivia. Isso passa a nos dar uma noção diferente. Então, esse confinamento que eu detesto, mas tenho que seguir, tá certo? Porque é muito importante, porque só tem uma forma de parar, exatamente você não dando chance a ele passar, tá certo? Então, nesse momento assim, é tão difícil que a gente está passando, é interessante que você note que existe um país diferenciado, que é a Alemanha. Puxa vida! A Alemanha tem coisas assim que a gente fica perplexo. Ele tem um número relativamente alto de casos de coronavírus, mas ele tem um número de mortes muito baixo comparado com esse número, certo? 1.300, 1.400 pessoas no total, enquanto 1.300 era o número de mortes em um dia nos Estados Unidos. Então, eles estão até recebendo os terminais, pacientes terminais da Espanha e da Itália, ok? Então, eles estão fazendo diferente. Então, pare na sua vida e tenha consciência, você tem que fazer diferente em algumas coisas para você ser melhor. Não é ser melhor por prepotência, não é nada disso. É você melhor comparado com você mesmo, é você evoluir comparado com aquilo que você fez, tá certo? Então eu acho isso importantíssimo, acho que a gente tem que aplaudir, tem que investigar e tem que saber o que é que eles fazem diferente, para a gente também tentar fazer, ok? Bem, vamos lá, vamos voltar para a tabela periódica, vamos lá. Família B. Os elementos da família B apresentam com subnível mais energético subnível D, como a gente viu. Família A é SP, família B é subnível D, que geralmente está incompleto, a não ser, como vocês viram, na família 1B e 2B. Para a maioria dos elementos, o número da família coincide com a soma dos elétrons D do penúltimo nível mais 2. É interessante, veja. Tudo que acontece na família A acontece no último nível. Na família B, os preenchimentos eletrônicos dos próximos elementos não é no último, é no penúltimo nível. Então as famílias A são chamados representativos e a família B transição. Transição é como se fosse uma passagem, tá certo? É como se fosse a passagem de níveis. Vamos imaginar assim. Quais são eles? 3B, 4B, 5B, 6B e 7B. Esses aí estão exatamente dentro da soma que a gente previu. 2 mais 1, 3, 2 mais 2, 4, 2 mais 3, 5, 2 mais 4, 6. Opa, dá para notar que ao lado de S2D4 tem S1D5. Por quê? Foi o que nós vimos na sala. Numa distribuição eletrônica de Linus Pauling, os subníveis D de dado, eles são instáveis em D4 e D9. O D4, essa tendência de passar para D5, atraindo um elétron, e o D9, essa tendência de passar para D10, atraindo um elétron também. É o que acontece com 1B, certo? Aí você diz, por que essa tendência? Exatamente para uma maior estabilidade. A simetria gera estabilidade, geralmente, claro. Então, se eu tenho 4 elétrons no subnível D, que tem 5 orbitais, ele vai ficar mais simétrico e mais estável se ele tiver um em cada, ou se ele tiver 2 em cada. Tudo bem. Se a soma do D com S, de níveis diferentes, não esqueçam, for 8, 9 ou 10, ele pertence à coluna 8B. Ótimo. Tranquilo. Se a soma der 11, 1B e 12, 2B. Por que 11 e 12 corresponde a 1 e 2? Porque o subnível D está todo preenchido, aí você conta pelos elétrons de S, ok? Bem, lantanídeos e actinídeos apresentam como subnível mais energético F. A gente viu lantanídeos é 4F
e actinídeo 5F, que geralmente está incompleto, sendo chamados elementos de transição interna, e por isso são quimicamente semelhantes entre si. Opa! Transição interna. Isso quer dizer o quê? É pelo que a gente viu. O que é essa relação de transição interna? É exatamente o seguinte, veja, famílias A, tudo acontece no último nível. Família B, o preenchimento dos novos elementos acontece no penúltimo nível. Lantanídeos e actinídeos acontece no antepenúltimo nível. Antepenúltimo, então ele está para dentro do átomo. Então, por isso é que se chama transição, porque é uma passagem interna. Ok? Então, muito importante que você veja, que você avalie dessa forma. E por que eles são semelhantes, praticamente, eletronicamente? Porque se os novos elementos vão receber no antepenúltimo nível, automaticamente não vai mexer no último. Então, os últimos níveis do lantanídeos e actinídeos sempre tem um ou dois elétrons. Exatamente os elétrons de S. Ok? Interessante, não é? Então, vamos lá. Vamos voltar aqui aos nossos lantanídeos e actinídeos. Lantanídeos 4F, terras raras ou metais de terras raras. Aí é mais uma leitura que você vai fazer, mas são 17 elementos e existem alguns minérios. Monazita, notem lá na última linha, penúltima linha. Terras raras são os minerais monazita, batsnazite, xenotipo e por aí vai. Bem, essa monazita, ela já foi uma raridade. Se chamava terras monazíticas e existia no Nordeste do Brasil, em algumas praias, e elas eram usadas em pesquisas nucleares. Então há indícios de que alguns barcos estrangeiros chegavam nessas praias sem avisar nada a ninguém, tá certo? Sem pedir permissão, e levavam uma parte da areia monazítica. Na verdade não faziam muita coisa não, porque o percentual que existe é tão pequeno que precisaria assim de caminhões e caminhões de areia para ter uma quantidade estudável, pesquisável, ok? Bem, a expressão terras raras designa elementos que recebem essa denominação porque foram inicialmente conhecidos na forma de óxidos, que se assemelham aos materiais conhecidos como terra. O que é a terra? A areia é um óxido de silício, só que esses óxidos eram óxidos de outros elementos. Olhem, por favor, a questão da cor. Como a cor é importante, não é? Note que isso é natural, são as terras que são assim. Vamos fazer uma analogia, mas antes disso, vamos passar para actinídeos, que é o 5F. Não esqueçam, lantanídeos 4F, actinídeos 5F, por convenção eles pertencem à família 3B. Elementos que formam a série de tabela periódica encontrada após o actínio. Os de maior número atômico são encontrados na natureza, apresentam tempos de meia-vida curto. Protactínio, urânio mineral. Quando a gente diz tempo de meia-vida curto, depende, porque o urânio, existe urânio dentre os seus isótopos que tem uma meia-vida relativamente curta, mas existe urânio que a meia-vida é enorme. Ok? Então você tem aí o protactínio e o urânio mineral. Esse desenho, essa foto já foi explicitada em radioatividade, já vimos isso. Atenção, atualmente a classificação de semimetais vem progressivamente caindo em desuso. Acho que vocês já sabem disso. Se tirou da tabela periódica o conceito de semimetal. Então, ou é metal, ou é ametal, ou gás nobre, ou hidrogênio. Ok? Isso foi inicialmente pela IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que fica em Genebra, na Suíça, e rege todas as transformações possíveis, os conceitos possíveis em química. E a SBQ, que às vezes a pessoa não escuta falar,
mas é a Sociedade Brasileira de Química que trabalha com perfeição para elaborar os conceitos, tá certo? E passar para vocês, porque nós temos que ter um parâmetro comum, não só com o Brasil, mas o Brasil e o mundo. Isso foi feito a partir de 2001. Então, se você tem algum livro, apostila, que fala em semimetais, já sabe que você pode descartar essa parte, ok? Porque não existe mais semimetais. A SBQ abandonou a classificação de semimetais em suas tabelas periódicas, deixando os elementos germânio, antimônio e polônio como metais e os elementos boro, silício, arsênio, telúrio como ametais, ok? Isso é importante por causa das ligações. Classificação dos elementos. Gases nobres, certo? Os gases nobres, importantíssimo. Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, ok? Porque são chamados de nobres porque não tendem a efetuar ligação química. Os cientistas começaram a pesquisar e perceberam que eles têm uma estabilidade eletrônica com todos os subníveis que eles têm, que eles contêm, estão totalmente preenchidos. Se eu tiver um gás nobre que tenha subnível S, todo subnível S dele está com 2 elétrons. Se ele tiver subnível P, todo subnível P dele está com 6 elétrons. D com 10 e F com 14 elétrons. Então ele preenche tudo. Isso gera ter 8 elétrons no último nível, por isso é que se chama teoria do octeto. Então a estabilidade ligada à teoria do octeto, menos o hélio que tem 2. Ametais, quais são eles? No começo do ano, eu falei na sala, falei para vocês que para ajudar a compreensão na identificação das ligações, seria interessante você conhecer quais os ametais. Porque os metais são muitos e os mais importantes, 1A e 2A. Então, quais os ametais? Eu citei para vocês na época, COP100 e 7A. O que é COP100? Carbono, oxigênio, fósforo, enxofre, selênio, nitrogênio e os elementos da 7A, que são os halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Não esqueça o astato, que é grande, estável, radioativo. Então não tende a formar compostos com facilidade. Bem, como os semimetais foram abolidos, entrou nos ametais boro, silício, arsênio e telúrio. Então, para você gravar, quais são os ametais? COP100, 7A. Boro, silício, arsênio e telúrio. Ok? E por que eles são tão importantes? Porque quando eles estão ligados entre si, ou com o hidrogênio e um deles, a ligação sempre é covalente. Então é importante você conhecer essa tabela para você usar em ligações. Hidrogênio, caráter anfótero. O que quer dizer anfótero? Quer dizer duplo. Então por que se diz que o hidrogênio tem um caráter anfótero? Porque ele tem propriedades da família 1A e tem propriedades da família 7A. Alguém falou aí, eu ouvi daqui, viu? Alexandre, não foi? Alguém não disse? Não chamou? Eu ouvi. Tô certo? Alguém disse, Alexandre, o que é propriedade da família 1A e o que é propriedade da família 7A? Ora, propriedade da família 1A, quando efetuar a ligação, perder um elétron. Propriedade da família 7A, quando efetuar a ligação, ganhar um elétron. E o hidrogênio faz isso? Faz. Em muitos compostos, na maioria, ele funciona como se fosse um elemento da família 1A. Quando ele está formando uma ligação, ele tende a perder um elétron. E em outros compostos, numa quantidade bem menor, ele tem comportamento da família 7A. Ele tende a ganhar um elétron, tá certo? Isso acontece geralmente nos hidretos metálicos, em que os metais têm a facilidade de perder elétrons maior do que o hidrogênio. Então vai acontecer que ele vai ganhar o elétron. Então isso é caráter anfótero. Anfi quer dizer duplo. Então anfótero, propriedade dupla. Ok? Não esqueçam de anfíbio, vida dupla, uma vida aquática, uma vida terrestre, tá certo? E por aí vai. Metais, outros elementos mais germânio, antimônio e polônio. Então entra o germânio, entra o antimônio e o polônio, que eram semimetais, entram nos metais. Então você nota, com essa tabela, com esta classificação, você percebe
que a grande maioria dos elementos da tabela periódica são os metais. Ok? Vamos ver. Estado físico. A 25 graus em uma atmosfera. Não podemos falar em estado físico sem estabelecer qual o parâmetro que a gente quer. Então a gente quer 25 em uma atmosfera. A 25 graus Celsius em uma atmosfera, nós temos 11 gases. Os 6 gases nobres, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio. Tá certo? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio e radônio, 6. Mais hidrogênio, oxigênio, flúor e cloro. Faltou um aí, mas rapaz, faltando um. Ainda bem que eu citei o 11. Aí você acrescenta, não tem problema. Qual que está faltando? Quem me responde primeiro? Quem? Isso, você respondeu. Nitrogênio, N2. Então acrescentem aí, por favor. São 11 gases, 6 gases nobres e 5 outros gases. Quais são os outros? Os 5? Gás hidrogênio, gás oxigênio, gás flúor, gás cloro e gás nitrogênio, N2. Acrescentem, por favor. Líquidos, mercúrio e bromo. Aí você faz, opa, eu tenho em casa uma tabela e diz que o césio é líquido. Bem, a 30 graus sim, a 25 não. Ok? É mais ou menos, vamos dizer, vamos traçar um paralelo que não chega a ser líquido, mas você vê a diferença. Um chocolate a 20 graus, ele é bem sólidozinho. Mas você tira ele da geladeira, deixa em cima de uma mesa, a temperatura está a 30 graus. Daqui a pouco ele começa a ficar completamente o quê? Pastoso. Ok? Então vai depender da temperatura. Então a 25 na atmosfera, só esses dois, mercúrio e bromo. Sólidos todos os outros. Então vamos lá. Até agora, a grande maioria dos elementos da tabela periódica, eles são o quê? Metais sólidos. Ok? Não esqueçam disso. Bem, vamos ver. Denominação dos elementos nas famílias. Famílias A, representativos. Essa palavra vem porque eles estão em mais de 90% de todos os compostos da natureza. Mais de 90% sempre tem um elemento da família A. Como é que você identifica o elemento da família A? Na distribuição eletrônica deve terminar em S ou em P. Transição. Famílias B. Quando você aprofunda um pouco, esse aprofundamento às vezes não é necessário, eu só queria passar para vocês. Quando você aprofunda, você tem transição simples de 3 a 8 e pós-transição de 1B e 2B. Vou explicar a vocês por que se chama pós-transição. Porque ele termina no subnível D, mas esse D está todo preenchido. Então, outra coisa, ele tem propriedades de alguns elementos da família A. Então, por isso que se chama pós-transição. Para o Enem, para uma prova normal, já sabe, famílias A, representativos. Famílias B, transição. Lantanídeos e actinídeos, transição interna. Ok? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos voltar para mim, por favor. Atenção, volta. Consegui. Vamos lá. Eu tinha dito que ia dar um exemplo em relação às cores que ocorrem na natureza. Vocês ficaram esperando. Quando a gente fala alguma coisa, você fica esperando, né? Na outra aula, na aula passada, eu cometi um erro. Eu disse que ia cantar. Depois me empolguei e não cantei. A música de Chico Buarque sobre Angra dos Reis, a usina de Angra, frente ao mar. Tudo bem, mas agora eu não esqueci. Eu volto. Então a gente vai falar em relação às cores. Uma vez eu ia para o Ceará. Esse Ceará querido, que tanta gente gosta. Quantos alunos cearenses eu já tive na vida? Como são bem recebidos aqui em Pernambuco. E podem vir, que vão continuar sendo. E está passando por um momento tão difícil, né? Já é assim, vamos imaginar, é o terceiro local do Brasil a ter casos de coronavírus. É o primeiro São Paulo, o segundo é Rio e o terceiro o Ceará. Então vamos fazer alguma coisa para que os nossos irmãos cearenses nordestinos eles consigam estabilizar, como também a gente aqui consiga pegar essa curva, achatar essa curva primeiro e depois
diminuir essa curva. Muito bem, eu estava indo para o Ceará. Aí no caminho tem uma praia chamada, se eu não me engano, é Morro Branco. E uma das características, um dos passeios que você faz nessa praia é você ir nas falésias, ou pseudo-falésias de areia, né? Não chega a ser as falésias mesmo. E lá você, com um pedacinho de madeira ou um gravetinho que você tem, que você encontra no chão, você vai lá e começa a tirar as areias. E por incrível que pareça, tem areia de quase toda a cor. Quando você olha de longe, você não percebe isso, mas de perto, então você tem um vermelho mais escuro, um amarelinho bem claro. Então isso é uma coisa importante. Por que é que eu estou dizendo isso? Pela diferença de cor que os lantanídeos e actinídeos apresentam, quando são chamados de terras raras, tá certo? Então só um detalhezinho, e só para lembrar também, né, a força que nós estamos aqui de Pernambuco, rezando, orando, torcendo muito para que tudo isso passe e que o Ceará consiga reverter drasticamente essa curva e consiga o normal, ok? Voltar para a normalidade. Bem, vamos voltar para a tabela. De vez em quando eu falo, não é assim mesmo, você já me conhece. Bem, denominação. Então eu tenho aqui as denominações de cisurânicos e transurânicos. Cis quer dizer antes de. Você ouve falar isso em isomeria, tá certo? Isomeria geométrica, isômero cis e isômero trans. Trans quer dizer opostos, além de. Cis antes de, trans além de, tá certo? Aí onde surge a palavra transporte, Transamérica e por aí vai. São elementos artificiais de número atômico inferior a 92, ou seja, na tabela periódica se situa antes do urânio. Bem, alguns livros colocam que cisurânicos são todos os elementos com o número atômico abaixo de 92. Então seriam praticamente todos os elementos representativos. É praticamente, né? Tudo. Não todos, mas praticamente. Bem, por que que eu aqui coloco elementos artificiais? Porque quando você vai estudar, só interessam os elementos artificiais, tá certo? O tecnécio, promécio, frâncio, tá certo? São elementos cisurânicos. Então o tecnécio, por exemplo, ele é artificial e tem um número atômico abaixo de 92. Quando a gente fala nesses cisurânicos, eles são radioativos. Então, cisurânicos, elementos com número atômico abaixo de 92, teoricamente todos, na prática, para estudá-los, só alguns, ok? Aqueles que são artificiais e radioativos. Transurânicos. Trans quer dizer além de, ok? Então, você passou no vestibular, no curso que você queria, o seu pai iria dar, né? Agora não, mas iria dar você uma viagem transatlântica. Então você iria ultrapassar o Atlântico. Agora não, agora você fica em casa, tá certo? Não só agora, mas nesse período, mesmo quando voltar, se volta com restrições. Isso é importante até que a gente chegue a um ponto de realmente cura, até que a gente chegue a um ponto que se encontre uma vacina. Isso já está num caminho determinado, ok? Bem, transurânicos. Há também assim, aí onde vem o termo trans ou coisa assim, não. Existe o trans de além de, que é exatamente esse usado, que é usado em transporte, usado em alguma coisa. Existe o trans de transformar, tá certo? Então, são coisas distintas para o mesmo prefixo, ok? Vamos ver. Com isso a gente chega até as propriedades periódicas. Então vamos falar aqui alguma coisa para vocês. Vamos lá. Para não ficar só essa imagem do PowerPoint, é importante que a gente troque ideias. Quando eu estou falando aqui, eu estou ouvindo você falar aí, tá certo? Eu estou bem juntinho de você. Você pode ver, você está assistindo e eu estou aqui do lado.
junto de você. Bem, é interessante que você diga, o que é que cai de tabela periódica? Vamos dividir. Eu gosto de números, os números sinalizam e os números, eles ajudam você a não esquecer. O ano passado foi um problema sério. Coisas que nós tínhamos ensinado mais de uma vez, feito exercício, quando chegava no fim do ano, o aluno esquecia. Esquecia aquele átomo específico de alguma coisa, esquecia uma expressão, esquecia um conceito. Então a mente é assim. Quando você assiste uma aula, você está usando a parte rápida da mente, aquela que capta rapidamente, mas da mesma forma que ela capta rapidamente, ela não guarda. Por isso que às vezes você tem que assistir mais de uma vez, tá certo? Então você vai assistir essa aula e daqui a pouco você vai para o caderno, você diz, poxa, esse assunto ainda não está muito legal. Então você volta lá e assiste outra vez, não tem importância nenhuma. Mas tabela periódica, para você colocar na cabecinha, antes de tabela, lembra de radioatividade? Eu dividi em quantas partes, lembra? 3. Quais? Conceitos e emissões de radiação. Alfa, beta, gama, não sei o quê. Segundo, tempo de meia-vida, vida média constante de desintegração. Terceiro, fissão e fusão nuclear. E as aplicações da radioatividade. Então, eu dividi em 3. Então, ao estudar, você diz, bem, eu estou fraco nessa parte 2. Tempo de meia-vida ou coisa assim. Por exemplo, logaritmo, não estou sabendo usar bem. Então, você vai e estuda mais aquela parte. Mas você tem que ter essa ideia. Isso ajuda. Não esqueçam, ajuda. Você tem que aumentar a nota muito. E você vai aumentar. Ok? Aí veja, tabela periódica. Vamos dividir em 2 partes. Já ficou mais fácil, não ficou não? Só 2? Qual a primeira? Conceitos e famílias. Exatamente, que é a família A, a família B, transição interna, como você identifica, propriedades, ok? Segundo, propriedades periódicas. Mas para você saber o que é uma propriedade periódica, você tem que saber o que é uma aperiódica. Para você entender, ver a distinção entre uma coisa. Quando cai numa prova, ele exige muito isso. Qual a propriedade que um elemento vai ter maior do que o outro, ok? Vamos lá. Então nós começamos aqui com a propriedade aperiódica. A palavra já está dizendo, esse A daí, negação, aperiódica. Não é periódica, não tem uma repetição. Vamos imaginar assim, ok? Então eu tenho propriedade aperiódica. Na prática, em relação à prova, essas 2 são mais que suficientes. Entendeu? Eu nunca vi uma prova que caia propriedade aperiódica que não seja uma dessas 2. Afinal de contas, nesses últimos 10 anos, eu acho que ninguém usou propriedade aperiódica. Aí você diz, e por que não usa? Porque você vai pedir o que você acha mais importante. Qual o mais importante para a tabela periódica? Ora, as propriedades periódicas e não aperiódicas. Você só tem a chance de colocar uma questão. Você é um professor, um examinador, está fazendo uma prova. Então você tem um assunto que você acha importante, mas você só tem uma questão para colocar isso. Então você vai colocar o quê? Aquilo que você acha mais importante, que são as propriedades o quê? Periódicas. Vamos entender as propriedades aperiódicas. Quando você olha um gráfico, e aqui eu tenho as 2 propriedades que eu disse que poderiam ser usadas. Quando você olha um gráfico versus número atômico, por exemplo, massa atômica, número atômico, calor específico, número atômico, você nota que o gráfico corresponde a uma reta. Uma reta ascendente, indicando que quando um aumentar, o outro também aumenta. É o caso da massa atômica. Quando você aumentar o número atômico, você estará aumentando a massa atômica. E uma reta descendente. Quando você aumentar o número atômico, você está diminuindo o calor específico. Então, sempre uma reta. Então, observem esse gráfico onde tem massa atômica. Será que dá para identificar nessa reta onde está o primeiro período, o segundo período, o terceiro período? Resposta: não. É uma reta, não tem indicação nenhuma para isso. Então, veja bem, característica da propriedade aperiódica.
são retas, ou ascendente ou descendente. Cai muito em prova? Não, cai praticamente nada. Propriedades aperiódicas, certo? Aí já não é aperiódica, né? Também tem um pequeno erro aí no PowerPoint. Em vez de aperiódica, mas aí no caderno tá certo. No caderno tá certo, só no PowerPoint é que tá errado. Aí leia-se propriedades periódicas. São aquelas que ora crescem, ora decrescem, com aumento do número atômico, variando regularmente com os períodos. Então notem, propriedades genéricas, X. Opa, agora dá para identificar. Nessa propriedade, que eu não sei qual é genérica, você está vendo aí apenas uma reta? Não, você está vendo segmentos de reta. Por quê? Porque você lê a tabela da esquerda para a direita. E você lê por períodos. Então você está lendo o primeiro período, começou da esquerda para a direita. Acabou o primeiro período, você volta para o segundo e começa uma nova leitura. Aí vai lendo, esquerda para a direita. Acabou o segundo período. Aí você passa para o terceiro e começa uma nova leitura. É o que está explicitado aí. Então, graficamente, qual a diferença de um para outro? A propriedade aperiódica são retas, ou ascendentes ou descendentes. As propriedades periódicas, graficamente, em função do número atômico, são segmentos de reta. E cada um deles corresponde a um período. Primeiro período, segundo período, terceiro período. E o que é um período? É uma sequência de elementos numa linha o quê? Horizontal. Ok? Bem, vamos passar para a primeira propriedade periódica, que é o raio. Certo? Mas vamos dar uma explicaçãozinha a vocês, tá certo? Olhem para cá. Ao falar em raio, nós estamos imaginando o átomo como sendo esférico. E é isso que a gente tem feito. Ok? Porque na verdade ele é esférico? Não, ele é quântico, ele é probabilístico, ele é orbital. Não esqueçam que o modelo atômico de hoje é um modelo orbital. Mas a gente imagina como se fosse uma esfera. E aqueles orbitais muitas vezes são teóricos. Quando você juntar um com o outro, vai ficar uma massa. Como se fosse uma esfera. Então, você vai fazer uma seção nessa esfera e ver o raio. Então, esse raio do átomo, por que o raio do átomo? Ele vai do núcleo até a eletrosfera. Então, essa é a distância que você tem que considerar. Então, vamos ver aqui, ó. Veja bem, raio atômico. Para considerarmos um raio para os átomos, temos que imaginar a sua eletrosfera média como sendo esférica, como eu falei. O raio vai depender da atração do núcleo aos elétrons periféricos. Tá certo? Na tabela periódica, o raio cresce da direita para a esquerda e de cima para baixo. Isso é que você tem que saber. Então, primeira propriedade periódica, raio atômico, que indiretamente tem a ver com o tamanho do átomo. Ok? E você que coloca uma seção e nessa seção automaticamente você vai avaliar essa seção de esfera, você vai avaliar esse raio. Maior raio, átomo maior, menor raio, átomo menor. E como cresce a tabela periódica? Tá aí. Olhe a explicação. Raio atômico. No caderno não tem esses desenhos, automaticamente você pode colocar se quiser. Mas primeiro vamos analisar uma família. Família, não esqueçam, sequência de elementos numa linha vertical. Note que começa com uma bolinha pequena, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando até chegar numa um círculozinho bem maior. Aí você pergunta, por que vai aumentando? Opa, porque a gente volta para a aula de quânticos. Níveis. Primeiro período só tem um nível, que é o nível K. Segundo período tem 2 níveis. Se ele tem 2 níveis, é claro que o tamanho aumentou. Ele conservou o nível que tinha, o nível K, e colocou outro nível. Quando tem esse outro nível, esse inicial, o K, ele não fica do tamanho que era, não. Ele tem uma deformação devido às interações eletrônicas. Mas mesmo assim aumenta. Aí passa para o terceiro nível. Então aumentou. Em relação, mais um nível em relação ao segundo, e por aí vai. Nas famílias é fácil de entender.
de cima para baixo aumenta o número de níveis, automaticamente aumenta o raio. No período, às vezes não é tão fácil entender, porque o aluno faz: Alexandre, no período o número atômico aumenta da esquerda para a direita. Eu respondo: se ele aumenta da esquerda para a direita, como é que o raio vai diminuindo em vez de aumentando? Por quê? Cada período tem o mesmo número de níveis. Isso quer dizer o mesmo número genericamente falando assim, eletrosferas. A eletrosfera é tudo, mas é como se fosse assim: a eletrosfera K, a eletrosfera L, a eletrosfera M. Quer dizer, os elétrons daquele nível. Estou generalizando. Então observe bem, da esquerda para a direita vai aumentando o número atômico, mas conserva-se o número de níveis. Então, como aumenta o número de prótons, automaticamente vai atraindo mais. Não é tão simples, mas dá para entender. Olha o desenho: 11 prótons atraindo 3 níveis. Segundo desenho, 12 prótons atraindo os mesmos 3 níveis. Terceiro, 13 prótons atraindo 3 níveis. Quarto, 14 prótons atraindo 3 níveis. Então, vai aumentando o número de prótons, automaticamente aumenta a atração. Carga positiva atraindo carga negativa. Aí você fala: não, mas quando tem 11 prótons, tem 11 elétrons. 12 prótons, tem 12 elétrons. Mas acontece que esses elétrons ocupam o mesmo nível, não muda o número de níveis. Por que não muda? Porque não está no mesmo período. Então o raio aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Ok? Esse é o aumento do raio. Elemento de menor raio, hidrogênio. Durante muitos anos se pensava que era o hélio, já pela conformação de ser da direita para a esquerda. Mas o hidrogênio é uma exceção, porque ele pode estar num lugar, pode estar em outro. E hoje em dia existem instrumentos que medem exatamente o raio. Então, quando você vai na tabela, você vê 0,53 angstroms, o menor raio que existe, que corresponde a quem? Ao hidrogênio. Maior raio, frâncio. Agora observem o seguinte: para espécies isoeletrônicas temos... O que é isoeletrônica? Mesmo número de elétrons. Raio do ânion, maior que o raio do átomo, que é maior que o raio do cátion. Ok? Vê se me entendem aí, ó. Veja bem, eu tenho um ânion. O que é um ânion? É aquele que ganhou elétrons. Então fica, genericamente falando, fica mais ou menos assim, ó. Veja bem, eu vou usar as mãos, mas você vai compreender. Vamos imaginar que essa seja a eletrosfera. Eletrosfera, elétrons. Aí você vai colocar mais elétrons, transformando num ânion. Só que elétron repele elétron. Então aqui está a eletrosfera. Quando você coloca, você produz uma repulsão. Então ele aumenta. Ok? Então aqui está a eletrosfera. Você está saindo bem aqui nas mãos para vocês. Agora está. Então automaticamente a eletrosfera, de repente você adicionou um elétron, ele aumentou. Por quê? Porque elétron repele elétron. Ele desarruma a eletrosfera, tomando um espaço maior. Eu sempre gosto de dar um exemplo como se fosse numa escola e você tem um círculo de pessoas amigas falando. Esse círculo tem 5 pessoas. Aí chega mais uma pessoa amiga. Então tinha 5, passou a 6. Então esse círculo dá um jeitinho de abrir um pouco para poder essa pessoa participar do papo, da conversa. Então esse jeitinho é exatamente a arrumação para poder aumentar. Então se eu tenho um átomo e adiciono elétrons, produz repulsão, aumenta. Se eu tenho um átomo e retiro elétrons, então você imagina assim, aqui está o átomo, aqui está a eletrosfera do átomo. Aí você vai retirar elétrons, vai ficar um vazio. Aquele elétron que sai produz vazio, então ele diminui. Ok? Então, para espécies isoeletrônicas, sempre os ânions são maiores que os átomos. Os átomos são maiores do que os cátions. Ok? Bem entendido? Vamos lá. Tá aqui o exemplo, ó. Não esqueçam, espécies isoeletrônicas.
Notem, o da esquerda tem quantos elétrons? 12. Tá certo? Então aqui, ó, perdeu e aqui ficou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então ele vai perdendo, ó. Na verdade aqui, ó, o ânion maior do que o átomo maior do que o cátion, porque o cátion perdeu. Ok? Então não esqueçam disso. Vamos adiante. Em relação aos elétrons. Segunda propriedade. Primeira, raio, que é o raio, tamanho do átomo. Aumenta de onde para onde? Direita para esquerda e de cima para baixo. Segunda, eletronegatividade. Olha aí o bonequinho com o dedo para cima, chamando a atenção de vocês, puxando. Quando aparece o chão de tubinho, é porque você sabe que são coisas importantes. Eletronegatividade é uma das propriedades mais importantes que existe, certo? Então eu tenho outra coisa, ela não fala em energia. Então a eletronegatividade não tem assim aquele número específico, né? Existem números estimativos, mas não é um número de energia. Vamos dizer, é quanto? É 3,2 joule? Não. Quilocalorias? Não é isso. É um número estimativo, tá certo? Da possibilidade de atração eletrônica. Indica a capacidade relativa de atração dos elétrons quando os átomos estão em contato com os outros átomos, ou seja, mede a tendência de um átomo em atrair elétrons, certo? A eletronegatividade cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima, com exceção dos gases nobres, que não apresentam tendência de atrair ou repelir. Os gases nobres foram chamados de nobres porque não reagiam. Embora em 1960 foi feito pela primeira vez um composto de gás nobre, mas em laboratório, forçando. Forçando é outra coisa. Naturalmente, não. Ok? Então, eletronegatividade cresce de onde? Baixo para cima, esquerda para direita. Notem que a coluna da direita está toda em azul, dizendo que são os gases nobres, eles não vão participar. Baseado nisso, qual elemento, tirando os gases nobres, está mais à direita e mais acima? É o flúor. Então veja, ordem decrescente de eletronegatividade: flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, enxofre, iodo, carbono, fósforo, hidrogênio e metais. Esses são os principais. Como é que você grava? FON, cloro, Br, SiC, pH. FON. Esse FON é importantíssimo. Esses são os elementos mais eletronegativos, tá certo? E quando você tiver em ligações, você vai usar esse FON, porque quando o hidrogênio estiver ligado a um deles, formam-se ligações de hidrogênio ou pontos de hidrogênio. Alguns livros, em vez de enxofre, iodo e carbono, eles colocam carbono, iodo e enxofre, indicando que a eletronegatividade do enxofre é menor do que a do carbono. Bem, está provado em acidez dos compostos orgânicos que se a gente colocar o enxofre, tá certo? O grupo SH tendo o enxofre como um radical de um ácido carboxílico, a acidez vai aumentar. Então, se vai aumentar, é porque tem a eletronegatividade maior. Ok? Então, gravem FON, cloro, Br, SiC, pH. Notem aí, ó, a formação da água. Na formação da água, quem é que atrai elétrons? O oxigênio. E por que atrai elétrons? Porque ele é mais eletronegativo. Aqueles números que eu falei a vocês como sendo estimativos: oxigênio 3,5, hidrogênio 2,1, ok? Bem entendido? Eletropositividade é o inverso. Aí não tem muito o que explicar, que é mais ou menos assim. O que é eletronegatividade? É a tendência de atrair elétrons. Tendência, não é energia. O que é eletropositividade? É a tendência de repelir elétrons. Eletropositividade aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, quais os elementos que têm a maior tendência de atrair elétrons? Os elétrons negativos, que estão à direita da tabela. Qual a tendência, quais os elementos que têm a maior tendência de repelir elétrons? Tá certo? Os da tabela periódica do lado esquerdo, ou seja, os metais.
Então você começa a entender, metais têm tendência de perder elétrons, metais têm tendência de ganhar elétrons. Por isso que quando eles se unem, há uma tendência da ligação ser iônica. Um ganhou, outro perdeu. Tá certo? Há essa tendência e é importante. Bem, eletropositividade. Agora observe uma coisa aqui, ó. Vamos ver. Voltando para a gente. De vez em quando eu estou voltando. Se você chegar hoje e falar assim, Alexandre, quais as propriedades periódicas que mais são usadas em prova? Eu vou ficar em cima do muro? Não faço isso. Eu sempre dou a minha opinião. Para dar opinião, eu tenho que conhecer, tenho que fazer uma pesquisa. Então eu vou responder. Quais as propriedades que mais caem em prova? Raio atômico, eletronegatividade e energia de ionização. Se você for pegar uma prova qualquer, prova do Enem, prova da Faculdade Boa Viagem, prova da Sej Gran Rio, prova de Minas Gerais, prova de onde for, das particulares de onde for. Se você for fazer uma pesquisa sobre tabela periódica, em relação às propriedades, as três que já caíram, vão cair outras vezes, que mais caem são essas três: raio atômico, eletronegatividade e energia de ionização. Ok? Bem entendido? Então essas três aqui, ó, são importantíssimas. Raio atômico, direita para esquerda e de cima para baixo. Menor raio, hidrogênio. Maior raio, frâncio. Eletronegatividade, baixo para cima, esquerda para direita. Maior eletronegatividade, flúor. Eletropositividade, direita para esquerda e cima para baixo. Tá certo? Então essas são as primeiras. Então nós já estudamos duas das que mais caem. Quais são elas? Eletronegatividade e raio atômico. Bem, vamos adiante. Ok? Vamos fazer a passagem e vamos aqui adiante. Caráter metálico e ametálico. Essa questão de caráter metálico e ametálico não é a questão eletrônica. Ela acarreta em ser eletrônica, mas é uma questão macroscópica. E o que quer dizer isso? Macroscópica. Você vem andando pela rua, aí de repente vamos imaginar que você esteja lá no F-Derby caminhando, aí passa ali pela praça, aí quando vai atravessando você de longe vê algo dourado e brilhante, ó, brilhando assim, dourado. A primeira sensação que você tem é dizer o quê? É ouro, claro, né? Então, para você desconfiar se é ouro, se é prata, se é um metal ou se não é um metal, você não precisa chegar perto, tá certo? Só o visual lhe dá uma característica disso. Então, caráter metálico, ametálico é isso, caráter. Então, tem algumas coisas interessantes. Os metais são elementos ligados entre si, apresentam ligados entre si, porque no primeiro dia de aula eu disse a vocês que na formação das substâncias só existem três tipos de ligações: iônica, covalente e metálica. Depois que a substância está pronta, existem outras interações entre elas, mas para formar a substância só essas três. Então a relação do estudo dos metais é muito importante. Alta condutividade elétrica e térmica. Por quê? Alguém pode responder por que os metais têm alta condutividade elétrica e térmica? Quem? Você? Ah, acertou. Tá certíssimo. Porque tem elétrons livres. A ligação metálica prevê nuvens eletrônicas. Esses elétrons são chamados de elétrons livres. Automaticamente, a vibração desses elétrons é que vai proporcionar uma condutividade térmica e uma condutividade elétrica. Certo? O que é que faz quando você aperta o interruptor e acende uma lâmpada? Você provocou uma DDP que vai estar relacionado com esse fluxo de elétrons. Quando você apaga, eliminou. Então não tem o fluxo de elétrons. Os elétrons que acendem uma lâmpada, eles estão nos condutores.
certo? A hidrelétrica produz uma DDP. Bem, brilho característico. Os metais têm um brilho característico. Você identifica a diferença. Um papel, um plástico e uma barra de alumínio é diferente. Capacidade de serem laminados, ou seja, apresentam maleabilidade. O termo maleável quer dizer lâmina. Algo é maleável, então algo comporta-se como se fosse uma lâmina. Uma lâmina de papel, uma lâmina de zinco. Maleabilidade, os metais têm isso. Capacidade de serem reduzidos a fio, chamado ductilidade. Os metais também. Todos os metais são sólidos, com exceção do mercúrio. Certo? O mercúrio é o único que não é sólido. E essa relação líquida faz com que ele não tenha uma condutividade como se esperava. Ok? Vamos ver. Caráter metálico. Aumenta de onde? Direita para a esquerda e de cima para baixo. Então aqui você tem fios de metais, você tem o mercúrio, você tem os utensílios que podem ser feitos de metais, diversos deles. Os não metais em geral não apresentam propriedade metálica. Claro, né? Veja bem, metal e ametal. Então os ametais não têm a característica metálica. Você deve agora estar rindo um pouquinho. Por quê? É claro isso, mas é um claro que a gente tem que reforçar. Com exceção do carbono. Puxa vida, de novo esse elemento, pelo amor de Deus, é muito importante. Que na forma de grafite buckball conduz a corrente elétrica. Opa! Qual o único ametal que tem propriedades metálicas é o carbono, nas suas formas holotrópicas, sp2. Qual o único caso que o carbono não tem condutividade elétrica? É no diamante, porque todos os elétrons estão presos, ligados. Já nos outros, por ser sp2, eles têm esses elétrons que ficam em camadas, tá certo? E tem um efeito exatamente como fosse elétrons livres. Em geral, quanto maior a eletronegatividade do elemento, maior o caráter ametálico e vice-versa. Caráter ametálico: enxofre, boro e fósforo. Note que o enxofre e fósforo eles já estavam incluídos nos ametais, e o boro veio com a eliminação dos semimetais. Mas o boro nunca poderia ser um metal, nunca. Por quê? Porque ele não se transforma em lâmina, não se transforma em fios, ele não faz ligação iônica. A ligação dele tende a ser covalente por causa da hibridação. Então todas as características é de ametal. Então por que deixar como se fosse um semimetal ou metal? Tá certo? Então observem, caráter metálico, direita para a esquerda, de cima para baixo. Notem que na tabela anterior a gente viu, os metais são sólidos, ok? E exatamente esse caráter metálico, esquerda. Caráter ametálico é como os ametais, tá certo? É como a gente viu também, automaticamente de baixo para cima, esquerda para direita. Vamos fazer um exercíciozinho. Tem um exercício aí, eu fiz um e você faz os outros. Por quê? Porque a tendência é lhe dar vontade de ir aos exercícios para fazer esses exercícios. Não esqueçam que a nossa ideia de Enem Plus, Enem e Enem Plus, e no Enem Plus sempre tem uma questão diferenciada que você tem que fazer. Continuem mandando mensagem, continuem tirando dúvidas, tá certo? Porque eu gosto, tá certo? Eu estou aqui e como eu digo a vocês, fico até tarde da noite respondendo a muitos, respondendo detalhadamente quando eu posso. Sem consultar a tabela periódica, determinar o período e a família dos elementos, representados genericamente abaixo. Primeiro elemento genérico, A, número atômico 15. O que é que você deve fazer para identificar o elemento? A distribuição eletrônica. Então a distribuição eletrônica foi feita: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, passou, terminou em 3p3. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3. Se eu não paro, ia direto. Ok? Bem, se terminou em P, aí você, veja, terminou em P. Se terminou em P, pertence a que família? Família A.
Aí como é que você vai saber se é A? Tem quantos elétrons em P? 3. Você soma com os 2 do S. 3 mais 2, 5. Então a família é 5A. Por que A? Porque terminou em P. Se terminar em S ou em P, família A. Por que 5? Porque a soma dos elétrons de P com S dá 5. Terceiro período. Por que terceiro? Porque é o maior número quântico principal, indicando que esse elemento ele tem 3 níveis. Se ele tem 3 níveis, está no terceiro período. Quais são os 3 níveis? Nível 1, que é 1s2. Nível 2, que é 2s2, 2p6. Nível 3, que é 3s2, 3p3. Então tem 3 níveis, terceiro período. Então família, você identifica pelo subnível, período pelo maior número quântico principal. Letra B, 21. Aí 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. A soma dá 21. Terminou em D. Se terminou em D, ele pertence a que família? Família B. B de bola. Aí o que você faz? Você soma com S. 1 do D mais 2 do S deu quanto? 3. Então por que B? Porque terminou em D. Por que 3? Porque a soma dá 3. 3B. Período, quarto. Por que é quarto período e não terceiro? Porque é o maior número quântico principal. Não é o último, é o maior. Então, nessa sequência da distribuição eletrônica, eu tenho o nível 1, tenho o nível 2, tenho o nível 3 e tenho o nível 4. Ele não pode ser o último subnível, mas ele é o maior. Então, se ele é o maior, quarto período. Ok? Bem, e como é que se faz o segundo? Você vai identificar os elementos numa tabela genérica e vai usar as propriedades do que ele pediu. Vamos ver. Quinta propriedade, energia de ionização ou potencial de ionização. Exatamente o que eu disse para vocês que caía em prova. Não esqueçam quais são os 3 que mais caem: raio atômico, eletronegatividade e energia de ionização. Energia de ionização é energia necessária para arrancar elétrons. Agora sim tem um valor, tá certo? Na tabela periódica cresce da esquerda para a direita e de baixo para cima nas famílias. Então observe bem, olha o símbolozinho aí, um estudante querendo arrancar um elétron. Para ele arrancar esse elétron, nota que ele colocou o pé, fez força, quer dizer, ele tem que dispor de energia. Então, para você arrancar um elétron, você tem que fornecer energia necessária para arrancar esse elétron. Ok? Então vamos lá, energia de ionização, energia que você fornece e arranca um elétron, transformando num cátion. Energia de ionização, cresce de onde para onde? De baixo para cima, esquerda para direita, incluindo os gases nobres. Não esqueçam disso. Os gases nobres, eles fazem parte exatamente dessa estrutura toda que a gente tem que considerar para a energia de ionização. Vamos ver. A energia necessária para arrancar o primeiro elétron de um átomo é chamada de primeira energia de ionização. Segundo elétron é chamada de segunda energia de ionização. Terceiro elétron, terceira. Aí eu pergunto a vocês, é mais fácil arrancar o primeiro ou o segundo elétron? O primeiro. E por que não o segundo? Porque ao perder o primeiro, a eletrosfera diminuiu. Ao diminuir, ela vai se aproximar mais do núcleo, então a força de atração vai ser maior. Então, cada vez mais, o núcleo vai segurando esses elétrons. Então, cada vez mais, fica difícil. Em alguns casos, chegando uma energia impensável. Ok? Olha o exemplo, sódio. Para arrancar o primeiro elétron de um sódio, eu usei quanto? 5,14 elétrons volts. Para arrancar o segundo elétron, eu usei quanto? 47,30. Notem a diferença, notem a disparidade. Passou de 5 para 47. Ok? Quer dizer, 9 vezes. Aumentou aproximadamente 9 vezes. Isso é usado em provas, em questões, da seguinte forma. Sempre a energia de ionização, ao arrancar elétrons, ela vai aumentar. Só que ela aumenta progressivamente. Quando houver um aumento brusco, isso caracteriza a mudança de nível. Notem o sódio, ele só tem um elétron no último nível.
5,14 elétrons volts. Então ele perdeu esse elétron, ele perdeu o nível. Então por que o segundo elétron é tão difícil? Por que é que eu tenho que usar 9 vezes a energia que eu tinha usado anteriormente? Porque nesse segundo elétron, o que é que vai acontecer? Ele já está em outro nível. Então já se aproximou do núcleo, já fica mais difícil. Ok? Então vamos ver. Vamos voltar aqui, tá certo? Vamos lá. Vou fazer uma pergunta, você vai pensar rapidamente. Eu tenho um átomo e eu vou dar as 3 primeiras energias de ionização desse átomo. Claro que é genérico, claro que é um exemplo. Primeira energia de ionização, 11 quilocalorias, um exemplo. Segunda energia de ionização, 14 quilocalorias. Terceira energia de ionização, 93 quilocalorias. Ok. Vou dar a você 4 segundos para pensar. Quantos elétrons tem no último nível desse átomo? Pronto, 4 segundos. Resposta: 2 elétrons. Por que 2 elétrons? Porque as energias estavam próximas. Qual foi a primeira energia de ionização que eu falei no exemplo? 11. Qual foi a segunda? 14. Qual foi a terceira? 90 e não sei quanto, que eu nem lembro mais o número que eu falei. Só que é uma disparidade. Então veja, quando ele vai aumentando progressivamente, com números relativamente próximos, é porque eles pertencem àquele mesmo nível. Quando há um aumento drástico, é porque ele mudou de nível. Com isso, você pode saber quantos elétrons de valência o átomo tem, através da energia de ionização. Interessante, uma pergunta que pode ser feita em prova facilmente. Ok? Bem, vamos lá. Afinidade eletrônica. Afinidade eletrônica é como se fosse o inverso. Tá certo? Afinidade eletrônica é como se fosse assim, o inverso em relação à forma de você captar energia, a relação da energia. Mas a energia ela cresce do mesmo jeito. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade é energia geralmente liberada, tem uma exceção só ou duas, então para o Enem não vai importar, então você admite como sendo liberada quando se adiciona um elétron a um átomo neutro no estado gasoso. Então vamos ver, qual o caso anterior? Energia de ionização. O que é energia de ionização? Você fornece energia, arranca elétron. O que é afinidade eletrônica? Você fornece elétron, arranca energia. Olha o desenho. A setinha preta está indicando que está chegando um elétron. Quando esse elétron chegou, incomodou, então desarrumou a eletrosfera, liberando energia para adaptar esse novo elétron. Ok? Olha o valor. Cloro, ao ganhar um elétron, se transformando em Cl-, a energia é 3,75 elétrons volts, que é a mesma coisa que 86,5 quilocalorias. Ok? Então vamos ver. Energia de ionização. Fornecer energia, arrancou elétrons. Aumenta de onde? De baixo para cima, esquerda para direita, incluindo os gases nobres. Afinidade eletrônica. Forneceu elétron, arrancou energia. Ok? Aumenta como? Tem uma pergunta aqui, mas aumenta como? De baixo para cima, esquerda para direita. Agora não esqueçam que esse aumento não inclui os gases nobres. Aí no caderno você está acompanhando, está bem claro para isso. Ok? Aí vamos ver. Uma pergunta. Já está a resposta aí, mas vamos fazer a pergunta. Responda a essa. Qual é o elemento químico da tabela periódica que apresenta maior eletroafinidade? Bem, pela ordem das setas, deveria ser o flúor, já que não entram os gases nobres. Mas na prática não é o cloro. Então é uma exceção. Aí você pergunta, e quais as explicações para isso? Tem muitas. Certo? Tamanho do átomo, eletronegatividade, tem muitas. Só que não existe um consenso entre os cientistas. Não tem assim uma resposta que seja única, uma explicação que seja única. Certo? Aí o mais palpável é exatamente o tamanho pequeno do flúor com a grande eletronegatividade.
Então receber esse elétron, tá certo, requer menos energia por causa da eletronegatividade. Uma explicação, mas não é muito, não é uma unanimidade. Bem, vamos voltar aqui um pouquinho, tá certo? Agora, e vamos dizer a você o seguinte, vamos lá. Tudo o que nós estudamos até agora foi se referindo a um átomo. Um átomo de sódio, um átomo de oxigênio, um átomo de cloro, um átomo de hélio, tá certo? Todas essas propriedades. A partir de agora, a gente vai estudar propriedades que não estão se referindo a um átomo, estão se referindo a um conjunto de átomos. São propriedades que só são evidenciadas quando você tem um aglomerado de átomos, não apenas um. Ok? Então vamos ver propriedades para um átomo. Nós vamos entrar na sétima. Então são 6 propriedades para um átomo. Quais são elas? Raio atômico, eletronegatividade, caráter metálico, caráter ametálico, energia de ionização e eletroafinidade. Ok? Bem, vamos lá. Vamos voltar. Aí o bonequinho, a resposta. O ideal era você fazer, mas já está aí a resposta. Volume atômico. Esse desenho, para mim, ele é muito importante, ele diz muito. Olhe as mãos da cientista, da moça. Em laboratório, provavelmente. Aquele branco ali deve ser uma bata. Bem, olha as mãos. Ela está pegando átomos, segurando átomos. Então essa propriedade não é apenas para um. Então observe. Propriedade 7. É o volume de um mol de átomos de mesmo elemento tomados no estado sólido. Então tem que ser de mesmo elemento? Tem que ser para um átomo? Não existe o volume atômico para um átomo, existe o volume atômico para um mol de átomos e no estado sólido. Então a gente tem que dar um padrão. Aí você faz, mas eu não vou chegar com hélio no estado sólido nunca. É verdade. Na prática tem uns gases que não vão ser sólidos nunca, devido à temperatura baixa, não se chegar até lá, tá certo? E não vão chegar. Aí você diz, e como é que você faz? Faz um cálculo estimativo, tá certo? Se ele chegasse no estado sólido, qual seria o seu volume? Ok? Então veja bem, é a primeira propriedade que não é para um átomo e sim para um conjunto de átomos. Volume atômico, especificamente para um mol de átomos. Notem na tabela, cresce de onde? De cima para baixo e do centro para as extremidades. Então quais são os elementos que têm o maior volume? Os que estão abaixo e nas extremidades. Ok? Esse é o volume atômico. Densidade atômica, outra propriedade importantíssima. Ok? É um número determinado para o elemento químico pelo quociente entre a massa molar e o volume molar do elemento no estado sólido. Ou seja, massa-volume. Densidade é massa-volume. Só que não tem que ser para um átomo, tem que ser, mais uma vez, para aqui um conjunto de átomos. Qual é esse conjunto? Um mol de átomos. Ok? Cresce de onde? Centro das extremidades para o centro e de cima para baixo. A densidade. Quais são os elementos mais densos? Os que estão no centro e abaixo. Tecnicamente, praticamente, quais nós podemos contar? Ósmio, irídio e platina. Então, quais são os 3? Ósmio, irídio e platina. Ok? Assim? Tranquilo? Então, eu tenho volume atômico, volume de um mol de átomo no estado sólido, densidade atômica, densidade, relação massa-volume para um mol de átomo no estado sólido. Pontos de fusão e ebulição. Quais os elementos que apresentam os maiores pontos de fusão e ebulição? Tecnicamente, os que estão abaixo e ao centro, que aumenta de cima para baixo e das extremidades para o centro. Mas você nota que na família 1A e 2A a seta está invertida. Todos os elementos aumentam de cima para baixo, menos 1A e 2A. Em vez de cima para baixo, aumenta de baixo para cima. Tem a ver com a relação metálica, a capacidade de elétrons livres de formar metais
nessa forma metálica, automaticamente aumenta o ponto de fusão e ebulição. Mas na verdade, pelo que você aprendeu, o elemento que vai ter o maior ponto de fusão e ebulição não é nenhum desses. Quem é? É o famoso. Vamos voltar a falar no famoso. Quais elementos de maior temperatura de fusão e ebulição? Carbono. Durante muito tempo se pensava que era o tungstênio. O tungstênio ele é usado em ligas para foguetes, para vencer a reentrada numa atmosfera que atinge uma temperatura muito alta. É rígido, tem uma dureza elevada. Quando você tem uma caneta esferográfica, aquela esfera, ela se chama de esferográfica, porque é exatamente escrever com uma esfera. Na ponta da caneta tem uma esferazinha que quando você passa, ela vai girando e puxando a tinta. Por isso aquela marca, uma invenção maravilhosa. Então essa esfera teria que ser de um material resistente, um material que pudesse reduzir as esferas muito pequenas sem falhas e que suportasse um atrito e uma temperatura relativamente alta, porque quando você esfrega, tá certo? Vou usar essa palavra aí, automaticamente você está aumentando a temperatura durante muito tempo. Mas chegou ao ponto comum, já que existem instrumentos mais sofisticados, e hoje em dia nós sabemos que o elemento que tem o maior ponto de fusão é o carbono. Mais uma vez o carbono. Então, volta à nossa premissa inicial. Qual o único elemento ametálico que tem propriedades metálicas? É o carbono. Qual é o elemento que tem a maior dureza na natureza? É o carbono, na forma de diamante. Qual é o elemento que pode formar, além de toda a orgânica, a química orgânica, não estou falando de química orgânica, mas qual é o elemento que pode formar ligas junto com os metais? É o carbono. Como é que um metal pode formar uma liga com um metal? Porque ele tem propriedades metálicas que são esses elétrons livres. Então, qual a vantagem de uma liga de carbono? É mais leve, porque carbono é um elemento pequeno, com uma massa pequena, relativamente pequena, comparado com os metais. E a resistência é elevadíssima. Então, hoje em dia é usado em mísseis, usado em aviões, usado em carros, tá certo? E em outras coisas. Então, não esqueçam a maior temperatura de ebulição. Aí agora nós vamos passar para os resumos. O resumo, na minha opinião, você não deve pegar uma propriedade e associar com uma tabela. Se você fizer isso, o trabalho é muito grande e sua tendência de esquecer é muito grande e se atrapalhar um pouco com o que está acontecendo. Então vamos recordar uma coisa que está implícito, mas eu deixei para chamar a atenção no fim. Quando você fala na família A, especificamente na família A, o número da família coincide com o número de elétrons do último nível. Isso é importante em ligações químicas. Se eu tenho um elemento da família 1A, isso quer dizer que ele tem um elétron no último nível de energia. Se eu tenho um elemento da família 2A, ele tem 2 elétrons no último nível de energia. Tem exceção? Não. Se eu tenho da 3A, 3 elétrons no último nível de energia, 4A, 4, 5A, 5, 6A, 6, 7A, 7, 8A, 8, menos o hélio. Então, mais uma vez, você não tem a obrigatoriedade de conhecer, de gravar toda a tabela. Mas as famílias A, eu aconselho, pelo menos os primeiros elementos de cada família, porque ali onde estão as ligações. Se você quer saber melhor ligações, se você quer identificar as funções, as propriedades, as características, então isso é importante, estudar a família A. Então, qual a ênfase maior que você tem que dar? Primeiro, você tem que estudar, pegar o caderno, estudar, tentar fazer exercícios, não entender algumas coisas, tá certo? Às vezes eu fico torcendo para que um aluno bom não entenda alguma coisa. Você diz, oxe, por quê? Não é para entender?
Porque às vezes ele fica muito confiante. Se é tabela periódica, vou fazer, faz rápido. E isso é ruim. Isso não é uma coisa boa, isso é uma coisa ruim. Então o que é que você tem que fazer? Você de vez em quando tem que errar, para que esse erro lhe coloque de novo no caminho melhorzinho. Então você tem aí essa bateria de exercícios, que eu espero que você erre algum, no bom sentido. Espero que você me consulte, para a gente ver essa segunda explicação. Mas sem dúvida nenhuma, tabela é a base para ligações, para oxirredução e para funções. Então é importantíssimo que você saiba. Uma outra coisa importante, muito importante, é exatamente o que mais cai. Então, na primeira parte, cai identificação. Nessa identificação, ênfase total às famílias A. Não esqueçam disso, a família A é muito importante. Segunda parte, você tem que considerar as propriedades. Nas propriedades, estudem todas. Saibam até essa distinção que às vezes o aluno não sabia, quando a propriedade é para átomos e quando é para conjunto de átomos. Mas é importantíssimo que você entenda o seguinte, que nessas propriedades que você vai avaliar, as três mais importantes, que você não pode deixar de forma nenhuma de saber tudo, é raio atômico, eletronegatividade e energia de ionização. Eletronegatividade é muito importante porque é a base para as ligações. Ok? Raio atômico, tamanho do átomo, que vai também acarretar a probabilidade em ligações e formação de substâncias. Ok? E energia de ionização é a única propriedade que realmente é prática. As outras são propriedades teóricas, que você aplica em ligações, aplica em algumas coisas. Mas a única que realmente você vê o que está acontecendo é a energia de ionização. Como? A minha vida toda eu não vi nada. Uma fotocélula. O que é uma fotocélula? É uma energia de ionização. Você coloca um elemento que tem uma energia de ionização relativa, a luz do Sol provoca essa energia de ionização, então vai provocar um fluxo de elétrons no sentido. Se falta a luz do Sol, o fluxo de elétrons vai tomar outro sentido, exatamente quando acende a lâmpada. Ok? Assim, é uma coisa super prática, tá certo? Nos resumos, você também volte e associe as tabelas e lembrando quais as propriedades. Então vamos lá, vamos voltar para os resumos. Quais as propriedades estudadas que o aumento deve-se ao encaminhamento da direita para a esquerda e de cima para baixo? Quais são elas? 3. Raio atômico, eletropositividade e caráter metálico. Essas propriedades atômicas, vamos dizer assim, elas não entram os gases nobres. A maioria não entra os gases nobres, então menos GN, menos os gases nobres. Então, no primeiro bloco só tem uma que você conta com os gases nobres. Qual é? Raio atômico. Ok? Vamos adiante. Segunda tabela. Qual o crescimento quando você tem o aumento de baixo para cima e da esquerda para a direita? Eletronegatividade, caráter ametálico, energia de ionização, eletroafinidade. Qual o único que entra os gases nobres? Energia de ionização. Então, no primeiro é o raio, que é uma das três mais importantes. Na segunda, energia de ionização. Então, não gravem a propriedade e procurem a tabela. Gravem a tabela e procurem a propriedade. Aumentou de baixo para cima, esquerda para direita. 4. Eletronegatividade, caráter ametálico, energia de ionização, eletroafinidade. Ok? Vem as tabelas individuais. Densidade atômica, volume atômico, ponto de fusão e ebulição. Densidade, extremidade para o centro, cima para baixo. 3 mais densos, ósmio, irídio e platina. Volume, centro para as extremidades e de cima para baixo. Ponto de fusão e ebulição, extremidades para o centro e de cima para baixo. Menos, família 1A e 2A e o carbono. Ok? Aí, ó, veja bem. Com isso, nós terminamos essa parte de tabela periódica. Mas não esqueçam
que um assunto não deve ser encerrado com o fim de uma aula. Primeira coisa que eu acho que você tem que fazer, você tem que assistir mais de uma vez, para que você fique mais seguro, ok? Segundo, você tem que tentar fazer as questões Enem e Enem Plus, tá certo? E se preparar para o que vem. Bem, como eu disse a vocês, qual é o nosso roteiro de Química nesse período de confinamento? Nós vamos publicar uma aula por semana. Aí você diz, mas não são 2 aulas? Não, a gente pegava uma parte de uma aula e uma parte de outra aula. É que eu estou dando a aula completa, então corresponde exatamente àquela aula que nós teremos na sala. Uma aula por semana. E por que uma aula? Porque vocês têm outras matérias, então você tem que formar um conjunto. Ela vai ficar disponível? Vai, então você vai fazer mais de uma vez, vai olhar mais de uma vez, muito importante, certo? Segundo ponto, bateria de questões. Vocês receberam 50 questões. Dessas 50 questões, as perguntas que me foram feitas foram assim, o mínimo possível. Acho que 90% ou mais das perguntas que me mandaram, das explicações, eram referentes às questões do caderno, ao bloco Enem e Enem Plus, certo? E em relação a isso, não. Então, no fim da semana, vocês estarão recebendo mais 50 questões, já falando de outros assuntos, já com um nível de dificuldade um pouco maior. E eu queria que vocês olhassem bem para mim agora, que eu vou dizer uma coisa que vai ser muito importante. A aula da próxima semana é sobre mol e massas. Um assunto que nem todo mundo domina bem, que todo mundo quer aprender bem. Por quê? Porque está em qualquer prova. Você vai fazer prova do Enem, vai fazer prova da Unicap, Uninasal, vai fazer prova do ITA, do IME, da NASA, de Marte. De onde você for fazer, tem mol. Então na próxima semana não percam. E quais as inserções das nossas aulas? Terça-feira. Terça-feira, geralmente no fim da tarde, nós temos essas inserções, ok? Deixa eu me organizar aqui, ok? Bem, quero agradecer a vocês pela atenção. Quero agradecer a vocês pelo fluxo de mensagens e perguntas que eu estou recebendo. Quero dizer assim que eu estou ansioso para que as aulas retomem, para que a gente possa tomar um rumo e um ritmo necessário para a gente ter uma aprovação muito boa, para que a gente volte a fazer os simuladinhos, o simulado geral e tudo isso. É uma fase, ficar em casa é fundamental, senão essa fase não vai acabar nunca. Ok? Então a gente tem mais um período aí, não sei, 10 dias, 15, 20 dias, um mês, mas a gente vai procurar fazer o melhor possível nesse período, tá bom? Um beijo para todos.